nossa questão 6, nós temos uma distância de 640 km é realizada por um automóvel a uma velocidade de 80 km por hora. Se essa mesma distância fosse percorrida a uma velocidade de 100 km por hora, o tempo ganho nessa viagem é de... Então aqui eu tenho a seguinte situação. Na ida eu tenho uma velocidade de 80 km por hora. Essa informação me diz que a cada hora esse carro percorre 80 km e na volta eu tenho uma velocidade de 100 km por hora. Isso indica que a cada hora esse carro percorre 100 km. Então o que é que eu fiz aqui? Eu montei uma regra de 3 para a ida e uma regra de 3 para a volta. Então olha aqui na tabela. Eu tenho a distância percorrida e o tempo levado. Isso para a ida. Então aqui, ó, se eu quiser percorrer uma distância maior, eu vou levar mais tempo. Aqui, quando eu for montar, vai ficar 80 dividido sobre 640 é igual a 1 sobre x. Se eu virar os dois lados, eu vou ficar com 640 dividido por 80 vai ser igual a x sobre 1. Esse 1 passa para o outro lado multiplicando, x vai ser igual a 640 dividido por 80, x vai ser igual a 8 horas. Esse 8 horas que eu encontrei é o tempo que vai ser necessário para ele ir. Já na volta, nós temos... Ele estava a uma velocidade de 100 km por hora. A cada 100 km levava 1 hora. Se eu quiser percorrer os 640, já que a distância entre as duas cidades não muda, quanto tempo eu vou precisar? Aqui, da mesma forma, eu tenho distância e o tempo. Se eu quero percorrer uma distância maior, eu vou levar mais tempo. Armando, eu tenho 100 sobre 640 vai ser igual a 1 sobre y. Invertendo os dois lados da equação, eu vou ter 640 dividido por 100 vai ser igual a y dividido por 1. Então, nós temos que y vai ser igual, esse 1 está dividindo, passa multiplicando, 640 dividido por 100. Posso cortar esse zero, sobrou 64 dividido por 10, e você sabe que dividir por 10 é só fazer a vírgula andar uma vez. Então, aqui ficaria 6,4 horas. Então, perceba ó, que na ida foi gasto 8 horas e na volta foi gasto 6,4 horas. E qual é a pergunta do enunciado? O tempo que foi ganho nessa viagem, ou seja, nessa volta foi ganho quanto tempo? Então, para eu saber o tempo que foi ganho, eu vou simplesmente subtrair. Então, o tempo da ida menos o tempo da volta, certo? Isso aqui vai dar igual a 1,6 horas. Na nossa questão 7, nós temos, se 20 profissionais da saúde trabalhando durante 15 dias realizam 500 triagens, quantos profissionais serão necessários para realizar mais 1.000 triagens em 30 dias? Então, aqui nós temos a quantidade de profissionais, a quantidade de dias e a quantidade de triagens. Aqui, como eu tenho 3 colunas, eu já sei que é uma regra de 3 composta e a minha referência vai ser aquela coluna que contém a variável que eu quero encontrar. No caso aqui, que contém a letra. Então, eu vou comparar. Ó. Então, só lembrando aqui na tabela, eu tenho 20 profissionais, 15 dias, 500 triagens. Se ele diz que ele quer mais 1.000, então é um total de 1.500. Levando 30 dias, eu vou precisar de quantas pessoas? Então, se eu for comparar a quantidade de pessoas trabalhando e a quantidade de dias para realizar o trabalho, se eu tenho mais pessoas, eu vou levar menos dias para fazer aquele trabalho. Lembrando que eu não estou comparando os valores, eu estou comparando só o título das colunas. Comparando agora a quantidade de profissionais com a quantidade de triagens. Se eu aumentar a quantidade de profissionais, eu aumento a quantidade de triagens realizadas. Então aqui nós tivemos apenas essa coluna aqui com a quantidade de dias sendo inversamente proporcional
e isso eu vou levar para a hora de montar. Então aqui eu fico 20 sobre x vai ser igual, essa seta está invertida, então eu tenho que inverter na hora de armar, e aqui vai ficar 500 sobre 1.500. Para facilitar a resolução, eu posso cortar esses zeros, vai simplificar aqui. O que mais que eu poderia fazer? Vou deixar assim para não ficar muito simplificado. Então aqui eu posso continuar. Invertendo todo mundo para o x ficar na parte de cima. Vai ficar x sobre 20 vai ser igual a 15 sobre 30 vezes 15 sobre 5. O 20 está dividindo, passa para o outro lado multiplicando. Então aqui vai ficar, vou continuar aqui ao lado. X vai ser igual a 15 vezes 15 vezes 20. Tudo isso dividido por 30 vezes 5. Fazendo essa conta, nós vamos ter, para simplificar, 15 dividido por 15 dá 1, 30 dividido por 15 dá 2. 5 dividido por 5 dá 1, 15 dividido por 5 dá 3. Então, 3 vezes 20 vai dar 60. Eu vou ficar com 60 dividido por 2. X vai ser igual a 30, ou seja, eu vou precisar de um total de 30 profissionais. Na nossa oitava questão, nós temos, em uma campanha publicitária sobre a prevenção de doenças de inverno, foram contratadas 15 pessoas que trabalham 20 dias para concluir o material de divulgação. Supondo que fossem contratadas 25 pessoas, quantos dias seriam necessários para a conclusão do material? Então aqui, nós já temos aqui, a primeira coisa que eu faço é montar a minha tabela, e agora eu tenho que verificar se essas grandezas são diretamente ou inversamente proporcional, que são as setas. Se eu aumentar a quantidade de pessoas trabalhando, elas vão levar mais dias ou menos dias? Elas vão levar menos dias para encerrar aquele trabalho. Então eu tenho que são grandezas inversamente proporcionais. Como é que fica a resolução? 15 sobre 25 vai ser igual, como essa seta está invertida, eu tenho que inverter essa fração. Aqui vai ficar x sobre 20. Facilitou para mim porque aqui o x já ficou na parte de cima, já ficou no numerador. Então a única coisa que eu tenho que fazer é tirar esse 20 daqui. X vai ser igual a 15 vezes 20 dividido por 25. 15 vezes 20 dá 300, vai ficar 300 dividido por 25. X vai ser igual a 12 dias. Na nossa questão 9, nós temos uma fábrica de doces e balas produz 120 balas de caramelo em 20 minutos. Quantas balas de caramelo são produzidas em 1 hora e 30 minutos? Então, nas colunas nós temos balas e tempo que está em minutos. Então, 120 balas são produzidas em 20 minutos. Aí ele diz aqui, ó, 1 hora e 30 minutos. 1 hora tem 60 minutos. Então, 60 mais 30, 90. Por isso que aqui eu coloquei 90. Então, em 90 minutos, eu vou conseguir produzir quantas balas? Então, vou fazer aqui a comparação. Se eu aumentar a quantidade de balas, eu vou precisar de mais tempo para essa produção. Ou, outra forma de pensar, se eu aumentar o tempo de produção, eu vou conseguir produzir mais balas. Organizando agora, vai ficar 120 dividido por x, vai ser igual a 20 dividido por 90. Organizando aqui, vou girar os dois lados, eu vou ficar x sobre 120 vai ser igual a 90 dividido por 20. Trazendo para cá, eu tenho x vai ser igual a 90 vezes 120, tudo isso dividido por 20. Para facilitar as contas, eu posso cortar um zero com zero aqui de baixo. Em cima ficou 9 vezes 120, que dá 1080, dividido por 2. Então, x vai ser igual a 540 balas.
Na nossa questão 10, nós temos 2 pessoas trabalhando 8 dias, constroem uma cerca com 2 metros de comprimento. Se a cerca for de 6 metros de comprimento e trabalharem nela 3 pessoas, quantos dias serão necessários para completar a cerca? Então, nós temos aqui no início 2 pessoas trabalhando 8 dias, constroem uma cerca com 2 metros. Na segunda situação, se eu tiver 3 pessoas e a cerca tiver 6 metros de comprimento, eu vou levar quantos dias? Então, como é uma regra de 3 composta, eu tenho que comparar com a coluna que está no meio. Então, aqui, o que é que eu posso fazer? É só perguntar. Se eu aumentar a quantidade de dias que vão ser trabalhados, eu vou conseguir construir mais cerca ou menos cerca? Comparando a quantidade de dias com o tamanho da cerca, então, se eu aumentar a quantidade de dias, eu aumento o comprimento da cerca. Eu consigo construir mais cerca. Comparando agora a quantidade de dias com as pessoas. Se eu tiver mais dias para essas pessoas trabalharem, eu posso precisar de menos pessoas trabalhando na construção daquela cerca. Aqui, a coluna que tem o x vai ser sempre a primeira, então eu vou colocar 8 sobre x, vai ser igual a 2 sobre 6, vezes, como essa daqui deu inversamente proporcional, eu preciso inverter. Então, aqui vai ficar 3 sobre 2. Continuando a resolução, se eu quiser, já posso simplificar, cortar esse 2 com esse 2, porque multiplicar por 2 e dividir por 2 não altera o resultado. Sim, continuando, aqui vai ficar x sobre 8, vai ser igual a 6 sobre 3. X vai ser igual a 6 vezes 8 dividido por 3. Portanto, 6 vezes 8 vai dar 48. 48 dividido por 3 dá exatamente 16 dias.